Boa noite, gente, santos filhos de Deus. Vamos começar nessa segunda-feira nossa leitura. Como sempre, vamos começar com uma meditação em homenagem ao texto que vamos ler, um convite ao Espírito Santo. Vamos começar com uma respiração completa. Vamos fazer 10 respirações completas com o seguinte tema: inspirando, nós vamos repetir: recebo o Espírito Santo de todas as coisas. E expirando, dou ao Espírito Santo a todas as coisas. Aqui, como se dar e receber fosse a mesma coisa. Então, vamos começar. Inspirando, recebo o Espírito Santo de todas as coisas. Expirando, dou ao Espírito Santo a todas as coisas. Recebo o Espírito Santo de todas as coisas. Expirando, dou o Espírito Santo a todas as coisas. Inspirando, recebo o Espírito Santo de todas as coisas. Expirando, dou o Espírito Santo a todas as coisas. Inspirando, recebo o Espírito Santo de todas as coisas. Expirando, dou o Espírito Santo a todas as coisas. Sozinhos agora. Agora a Jane vai fazer a leitura, ou vai fazer a oração inicial, depois Jane vai ler o texto. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E seremos curados em mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, te entregamos as nossas mentes, nossos corpos e nossos egos. E esta reunião, guia-nos, guia-nos, amado irmão. Gratidão. Amém. 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 Então agora a Ana vai ler o texto
para nós. Vamos compartilhar, né, Ana? Sim. O texto de hoje é o capítulo 5, Cura e Integridade, da página 77 do livro de texto, né? Olha que ele não está aparecendo. Já vai aparecer. Vou entrar em chaveiro outra vez. O Espírito Santo está no comando, então não há nada errado. Pronto. Ana, baixa só um pouquinho para as pessoas verem o capítulo. Só um instantinho. Isso. Ótimo. Pronto. Então, gente, boa noite para todos. Está ouvindo? Está ouvindo? Eu estou avisando a escola que estamos online, estou avisando a nossa escola. Mas pode continuar. Então, boa noite. Hoje a gente vai iniciar um novo capítulo, né, que é o capítulo 5 do curso de Milagres. E o tema desse capítulo é cura e integridade. A gente vai fazer a leitura e vamos conversando durante a leitura. Então, vamos pela introdução. E assim Jesus diz: curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tens tido para alegrar-te e quantas tens recusado. Isso é o mesmo que dizer que tens te recusado a curar-te. A luz que te pertence é a luz da alegria. A radiância não está associada com o pesar. A alegria suscita uma disposição integrada da vontade para compartilhá-la e promove o impulso natural da mente para responder como uma só. Aqueles que tentam curar sem ser totalmente alegres suscitam simultaneamente diferentes tipos de respostas, privando assim os outros da alegria de responder com todo o coração. Eu vou sugerir que a gente leia esse primeiro parágrafo e converse, depois eu leio os dois e a gente conversa, porque a introdução são 3 parágrafos apenas. Sim. Então, quem quiser fazer algum comentário a respeito deste... Isso, porque é interessante que a maioria de nós, quando fala em curar, né, aqui a gente pensa, aqui no mundo a gente pensa que é algum tipo de cura física, emocional, e na realidade, como esse curso é totalmente, né, mental, ele nos ensina que curar é fazer feliz. Então, se eu estou nesse estado de aceitar a radiância do Filho de Deus que eu sou, eu estou num estado de alegria, mesmo que eu não esteja manifestando essa alegria, ele vai falar isso, né? Mesmo que eu não esteja manifestando, mas eu estou vendo a alegria, eu tenho a intenção da alegria com meu irmão, e essa alegria é uma alegria que todos temos, não é uma alegria que dependa de alguma coisa aqui do mundo, né? Então, é isso que ele quer falar. E também existe a possibilidade, né, que a gente tenta curar um irmão, mas a gente mesmo ainda não está aceitando a radiância do Filho de Deus que a gente é, né? Então, a gente precisa estar com todo o coração ligado, né, no irmão, porque cada irmão que vem a nós é uma bênção. E na realidade, acho que a gente poderia, sempre que acorda, se entregar completamente a Deus, e só a Deus. Isso já vai trazer alegria, né? E isso já vai ser uma cura. Era assim que Jesus curava, né? Ele curava através da alegria e não do pesar, porque o pesar não é de Deus, né? É ao contrário do que muitos de nós já pensou, ainda pensa,
Deus não exige nenhum pesar, nenhum sacrifício. Ele só quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Porque aí os medos vão indo embora. E a gente, todo dia, ao acordar, tem essa possibilidade, né? É uma questão de escolha. Você acorda e escolhe ser feliz. Aqui Exato. diz, curar é fazer feliz. Eu te disse para pensar em quantas oportunidades tem. Todo dia de manhã você tem essa oportunidade. E você tem o dia todo, Outro. porque o tempo não existe. Então, é É, tudo agora. sim. A escolha foi feita de manhã cedo. É uma questão. Eu sinto a dificuldade de você ter a habilidade para sustentar isso, né? Mas é o nosso exercício do dia a dia. O tempo foi dado para isso. Aliás, tem uma coisa: o tempo foi dado para você aprender a sair do tempo. E você tem o tempo todo para tentar sair do tempo. É onde está a cura, é onde está o Espírito Santo. A sua escolha matinal para o dia todo e para todo o sempre. Tendo sempre. Independente de qualquer coisa, né? Que a gente possa estar Exato. vendo. Quando a gente acorda de manhã, a gente já acorda impondo obstáculos à cura, à alegria, né? Sim. E se você acordar com o primeiro exercício do dia, você vai embora. Nada que eu vejo significa coisa alguma. Lá para o quarto, nada que eu penso também não. Aí pronto. Eu acho que dá para dar uma decoladazinha, né? Pelo menos até chegar à cozinha. Ao invés de um separado infeliz, você pode escolher ser um integrado feliz. É. Né? Desde que você estabeleça esse compromisso logo cedo, e depois vai renovando esse compromisso durante o dia, né? Porque a gente tende a escapar do compromisso, mas aí tem que ir renovando a cada instante, renovando esse compromisso. Você passa o dia com esse ponto de referência, né? Exato, lembrar, eu até postei, um colega nosso, né, fez um vídeo falando assim, esse dia de Deus não é do seu chefe, não é dos seus parentes, não é dos seus amigos, é de Deus, entrega radiante esse dia para Deus, ou seja, entrega tudo. Não é de ninguém, quer dizer, não é de nenhum relacionamento especial. É de Deus, entrega. E aí os milagres vão abundar. É isso mesmo. Se a gente entregar para Deus, né, e não questionar, os milagres vão acontecendo. E os milagres são expressões de amor, né? Não são mágicas aqui que a gente acha. Mas com expressões de amor a gente só pode ter felicidade ainda aqui, né? E Jesus disse que milagres são naturais, né? Naturais, Então não tem mágica, não. Não tem esforço. Milagres são naturais. Assim como a alegria natural, né? A alegria ela é Alegria natural na natural. mente curada, né? Que a cura é a cura da mente, né? Que a cura, é o desfazer da culpa e do medo na mente. Então, imagina a nossa mente, sem o peso da culpa e do medo, sem o peso da raiva, que isso está no nosso inconsciente, ocupando a nossa mente as 24 horas do dia. Imagina a gente se libertar desse peso na mente, porque isso pesa na nossa mente. Se a gente for prestar atenção, a gente sente esse incômodo, esse peso na mente. Sim. Imagina liberar isso, o que vai sobrar, o que vai aparecer, que está lá abafadinho, é a alegria, é o contentamento natural do amor. É uma alegria imensa. É natural essa alegria, não é, Diane? Eu não imagino, eu já vivenciei isso, como eu falei, é. 6 meses, um ano, mas uma alegria plena. Não, por quê? Porque não tem questionamento, não tem medo, não tem raiva, se a mente não for para isso, né? E quando você entrega o dia para Deus, né?
ele sempre vai dar algo alegre. E é interessante, eu não me lembro em que parte que está aqui do curso, eu não sei se vocês lembram, que Jesus fala todos os dias, lembra de uma coisa muito feliz que te ocorreu. Todos os dias, que é para a gente se voltar para a alegria, impulsionar a alegria, todos os dias, não importa o que seja. E hoje foi um negócio muito interessante, porque já faz uns dias que eu estou acordando e praticando isso que o nosso colega ensinou, né? Que mostrou no vídeo, eu adoro isso. Incentivar a gente a se sentir feliz, se sentir alegre. E aí hoje, quando eu acordei, eu lembrei a primeira coisa, eu falei, Deus, esse dia é teu, totalmente teu. Eu te dou tudo, não quero questionar nada, é teu. E aí, quando passou uns momentos, eu tenho recentemente, não mais que um ano, né, umas amigas de infância, de 60 anos atrás, um pouco mais, acabou se achando e a gente se encontra a cada 15 dias. Isso é uma bênção, porque imagina, né, quantas pessoas conseguem resgatar isso. E o que a gente lembra de quando a gente era muito pequenininha, eu conheci uma delas, eu tinha 1 ano e meio, então, o que a gente lembra é muito pequenininha, e depois disso a gente passou até a adolescência, até 15 anos juntos, então era só essa alegria. E a gente passou a manhã inteira trocando mensagens e rindo, se lembrando das coisas felizes. Quando eu sentei para almoçar, eu pensei, puxa, Jesus, você é demais, entreguei o dia a Deus e você promoveu tanta alegria nessa manhã, porque foi uma recordação tão gostosa, até infantil. Então, realmente, é uma alegria interior que une as pessoas, independente do que você estiver fazendo. Não importa, porque não tem julgamento, né? Por isso Sim, vale a gente se voltar e não para o pesar, né? sim. É uma prática mesmo. Então, vamos para o parágrafo 2. Para ser de todo o coração, tens que ser feliz. Se medo e amor não podem coexistir, se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo, o único estado possível de forma total é o do amor. Não há diferença entre amor e alegria. Assim sendo, o único estado que é totalmente possível é o de total alegria. Curar ou alegrar é, portanto, o mesmo que integrar e unificar. Por isso, é indiferente a que parte ou através de que parte da filiação é oferecida a cura. Todas as partes são beneficiadas e beneficiadas igualmente. Vou ler o 3, a gente comenta. Parágrafo 3. Tu estás sendo abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer dos teus irmãos em qualquer lugar. Por gratidão, deverias querer abençoá-los em retribuição. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. A luz é tão forte que se irradia através da filiação e retorna os agradecimentos ao Pai por irradiar sobre ela a sua alegria, a alegria do Pai. Só as crianças santas de Deus são canais dignos da sua bela alegria, porque só elas são suficientemente belas para manter essa alegria por compartilhá-la. É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo, a não ser como a si mesma. Por isso, a oração daquele que cura é: que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. A gente volta ali no parágrafo 2 e a gente fazer os comentários. A gente já até comentou bastante, né, esse 2, quando fez o comentário Sim. do 1. Você vê que é algo marcante, a frase 3 do parágrafo 2, não há diferença entre amor e alegria. Porque se você perceber, quando você está alegre, você está em amor. Está em amor com... E qualquer parte da filiação em que a gente se sinta unificado, integrado, que esteja feliz, esteja em amor, abrange todas
todas as partes da filiação, que somos todos nós, né? Todas, absolutamente todas. E olha, como nós não temos pensamentos neutros, né? Cada pensamento que nós abençoamos um irmão, né? Vai abençoar, de qualquer forma, em qualquer lugar, né? Que qualquer irmão pense em nós com amor, ou nós nele, também abençoa, né? Toda filiação. Por isso que a gente só deveria abrir a boca, né? Para curar, amar e abençoar. Aquela coisa da época, eu acho que agora não tem mais, né? Das nossas avós, que vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É uma prática super linda, né? De abençoar o irmão. Porque ele e nós somos um, somos o mesmo filho do mesmo pai, né? Somos os filhos do mesmo pai. É uma unidade, né, incrível. E quando você perdoa a si mesmo, você tem que perdoar o outro, não é possível. Não cabe um só no perdão, sempre um leva o outro. Você Verdade. vai perdoando, e a coisa vai acontecendo, o milagre vai acontecendo, o amor vai acontecendo, você vai ficando alegre. Não tem como. Exato. E lembrar que essa cura é o perdão, né? Que curar aqui é a cura da mente, e a cura da mente ela acontece pelo perdão. Esse perdão como expressão de amor, né? Não o perdão que a gente entende aqui nesse mundo, mas esse perdão que Jesus nos ensina, que é a expressão de amor. Toda expressão de amor que eu oferecer ao meu irmão, eu estou oferecendo perdão. E é isso que vai curando a ele e a mim, porque vai curando a mente, né, que é uma só. Deixa eu dar aqui boas-vindas à Janete, que entrou aqui. Seja bem-vinda, Janete. Nanete, um abraço. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Mas que surpresa minha reconhecendo uma voz aí, muito Já- familiar. É você, Janete. É Que bom que você está aqui. o Espírito Santo aí trazendo, né? Que alegria. Digo, mas essa voz eu conheço. A Janete é Boa de um outro noite a grupo de todos. estudo nosso. Legal. Que Eu bom, tenho que bom. eu tenho um estudo que eu faço, ele termina às 19h15, então eu sempre chego um pouquinho atrasada, né? Mas eu até fiquei pensando, será que eu entro, não entro? Eu falei, mas eu vou entrar, vou ficar quietinha. Claro, fez muito bem entrar. Pode entrar Muito sempre. bem-vinda. Isso mesmo. Muito obrigada pela acolhida, viu? Tá bom. Então, e aí ele vem falando aqui no 3, né, que a gente é abençoado por qualquer pensamento benéfico de qualquer irmão em qualquer lugar. Então, qualquer pensamento benéfico que eu tiver, isso aí, olha como é importante isso, né? Vai beneficiar a filiação de Deus toda, porque o Espírito Santo ele vai distribuir isso. Exato. Então, quanto mais pensamentos benéficos, amorosos a gente puder ter, mais a gente vai trabalhando para a cura, né, da filiação de Deus para nós e de todos os nossos irmãos. Então, é o que a gente pode oferecer, né, para a filiação, são os nossos pensamentos amorosos. Amorosos. Janete, a gente está lendo o capítulo 5, Cura e Integridade, tá? Do livro de texto, a página 77. Aqui a gente já está terminando o terceiro parágrafo da introdução, ok? Se você quiser acompanhar. Obrigada. Você vê o que é que diz aqui na frase 3. Não precisas conhecê-los individualmente, nem eles a ti. Sim. A luz é tão forte que se irradia através da filiação, retorna os agradecimentos ao Pai para irradiar sobre ela a sua alegria. Não existe distância, nem existe solidão. Você nunca está só. Você também nem precisa fazer esforço. Me lembra assim, é como um tanque, né? É um tanque sem boia. Depois que ele está cheio, ele transborda, porque não tem aquela boiazinha para fechar a água. Então, ele fica ali transbordando
transbordando, transbordando. E isso não tem distância. É como um rio que atravessa um país inteiro, um estado inteiro, né? Irradiando, irrigando. Sim. É a E aqui, constância. ele fala... Terminou, Gustavo? Acho que não. Terminei. Ah. Aqui no final ele fala, os 3, né? É impossível para uma criança de Deus amar a seu próximo, a não ser como a si mesma. Então, a criança de Deus é esse filho amado de Deus, né, que é o nosso ser superior, nosso ser verdadeiro, nosso eu verdadeiro, né? Então, quando ele fala amar a seu próximo, a não ser como a si mesmo, filho de Deus. Aqui ele não está se referindo ao ego, não é a questão de autoestima, como a gente fala aqui no mundo, né? Mas é que eu ame esse irmão como a mim mesmo, como filho de Deus que nós somos, né? Nós somos a unidade do Filho de Deus. E aí ele fala, por isso a oração daquele que cura é que eu conheça este irmão como conheço a mim mesmo. Então, conhecendo a mim mesmo, né, como filho de Deus, reconhecendo que eu sou filho de Deus, eu posso conhecer o meu irmão, porque eu vou vê-lo como igual a mim, né, filho de Deus, porque só há um filho de Deus. Parece que isso é uma lei de Deus, né? Jesus até sempre repete, né? Ame a seu próximo como ama a si mesmo, né? Exato. Eu me E vejo como Cristo e amo meu irmão como para o Cristo. ego também, viu? Quando você odeia alguém, você odeia a si mesmo. Sim. Vale para uma coisa e para outra, né? Não tem como escapar dessa lei. E ele nos chama, aqui na frase 5, ele nos chama de crianças santas de Deus, né? Você vê que eles são canais dignos da sua bela alegria. Porque ele nos vê totalmente sem pecados, por isso que ele nos vê como crianças, né? E só como crianças realmente que a gente consegue se sentir feliz totalmente com o Pai. Por quê? Porque como crianças a gente aceita que não tem pecado nenhum, nem ninguém tem pecado nenhum, ninguém é culpado de nada, não tem culpa. Por isso que ele chama a gente de crianças, as crianças, né? A gente espera que seja assim, todas as crianças, elas não se sentem culpadas, elas não pecam, né? Na nossa mente. Então, é por isso que o Pai nos chama assim. Quando nós já não nos culpamos mais, não sentimos mais essa culpa, então realmente a gente consegue se abrir para essa alegria que vem do alto, que vem de dentro da nossa mente com Deus, né? Por isso que ele está sempre nos chamando de crianças santas de Deus. É a pura inocência, né, do filho. Pura inocência. E como é dinâmico isso, seu dia a dia, em seus relacionamentos, né? Você tem que ver sempre o outro, e sempre tem o outro, e tem você mesmo, e tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo, você tem que... Para mim, eu me corrijo o dia todo no relacionamento com as pessoas. É um exercício e tanto. Viu? É um exercício de atenção permanente, né? Para a gente aproveitar, né, cada satori que a gente tem ali, né, naquele momento, de estar distraído, de estar julgando, para que a gente saia, né, dessa mente julgadora e consiga se conectar com o Espírito Santo. Então, esse exercício de vigilância, né, que ele fala lá no capítulo 6, na terceira lição do Espírito Santo, ser vigilante apenas para com Deus e o seu reino. É a gente praticar essa vigilância, né, assim, o tempo todo, né, e a gente vai ter motivo o tempo todo para praticar a vigilância, porque a gente tende a distrair facilmente. O Espírito Santo, ele nos convida o tempo todo a sairmos desse egocentrismo, de pensarmos só em nós, estarmos em nós, e nós. Tanto que no curso ele fala, professor de Deus é todo aquele que esquece de si, pensa no outro pelo menos por um minuto, ou pelo menos por um segundo. Então, santo, instantinho santo, é isso, ele nos convida a nos unirmos aos nossos irmãos. Sairmos dessa coisa de ficarmos pensando em nós como egos, a menos que a gente esteja meditando, aí a gente está com ele. Se estiver com ele, quando estiver meditando, não estiver deixando passar um monte de carneirinha de pensamento. Mas ele nos convida a realmente
a unir com outras mentes, porque ele vai curando esses relacionamentos especiais, egocêntricos, né? Que cada um vê um interesse separado, né? Essa é a forma, porque quando a gente, por isso que o capítulo é cura e integridade, a gente se sente unido. Quando a gente está se sentindo unido com uma mente, não precisa ser com o corpo, não, é com a mente, está se sentindo unido, a gente está em alegria e está íntegro, está inteirinho lá. É isso que ele quer. E a cura é só pela integridade, não tem outra forma de cura, é o reconhecimento da integridade que nós somos. Essa é a cura. E a mente é que integra, né? A mente pura, ela não tem mais conceito, então ela é uma unidade, né? Então agora a gente vai ver tudo através dessa mente una. Sim. Vamos agora então para o capítulo, para a seção 1, né, do capítulo 5, que agora é o convite ao Espírito Santo. Então, agora nós vamos convidar o Espírito Santo aqui nessa sessão. Vamos ver como é que é isso, né? Como que a gente faz isso. Se lembra da respiração? Ah, pois é. Eu inspiro o Espírito Santo. O Espírito Santo. Foi baseado nisso que eu fiz aquela... Tá totalmente alinhado, né? Sim. Então, vamos lá. O convite ao Espírito Santo. A cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Esse contentamento convoca todas as partes da filiação a regozijarem-se com elas e permite que Deus se manifeste para elas e através delas. Só a mente curada pode experimentar a revelação com efeito duradouro, porque a revelação é uma experiência de pura alegria. Se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Lembra-te de que o espírito não conhece diferença entre ter e ser. A mente superior pensa de acordo com as leis que o espírito obedece, e assim honra apenas as leis de Deus. Para o espírito, obter é sem significado e dar é tudo. Dá uma subidinha, Ana, por favor. Deu já, tá bom. Vamos continuar na linha 8 aqui, então. Tendo tudo, deixa eu achar a linha 8 aqui. Tendo tudo, o espírito mantém todas as coisas, dando-as, e assim cria como o Pai criou. Embora esse tipo de pensamento seja totalmente alheio à posse de coisas, mesmo para a mente inferior, é bastante compreensível no que diz respeito às ideias. Se compartilhas uma posse física, de fato divides essa propriedade. Se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, toda a crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Acho que a gente podia ficar aqui, né? No 4. Ele vai falar só agora a frasezinha, essa frase aqui, ó. 2. Isso. Vamos começar nosso processo de redespertar com apenas uns poucos conceitos simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior é o número dos que neles acreditam, mais fortes passam a ser. Tudo é uma ideia. Como é possível, então, que dar e perder sejam associados? A gente volta no começo, que esse parágrafo é bem grande, né? Ele é grande. Uhum. Então, a cura é um pensamento pelo qual duas mentes percebem a sua unicidade e vêm a ser contentes. Está vendo? É um pensamento amoroso, é um pensamento de unicidade, né, que une duas mentes. E aí elas ficam contentes porque elas se dão conta de que são um só ser, né? É o amor, né? Amor. No amor, na intenção realmente do amor, né? Aquele amor na mente, aquela coisa que não vê nenhum julgamento, ele está unindo as mentes. A gente está se sentindo unido. Não tem julgamento naquele momento, né?
A gente só quer amar, só quer estar feliz. Só quer estar junto, estar feliz, só não quer nada. Uma sensação de pertencimento? De filhos de Deus. De unidade, né? De unicidade, de ser unidade, igual, de não perceber diferença, né? Nenhuma separação. É o que ela falou de É um só ser, pertencimento, né? Pertencemos ao Deus, ao pertencemos nosso aos Pai, nossos né? pais, aos nossos irmãos, e somos um só. É isso, é integridade, né? A única coisa que nos pertence é o espírito. Esse é o pertencimento, né? Todo mundo pertence a todo mundo nesse sentido. E é tudo uma ideia, né? Aí Dessa com esse ideia vem a imagem de mundo, né? E isso é tão delicado também, né? Porque é uma faca de dois gumes. Porque De qualquer ideia vem uma idade, vem uma imagem de mundo. Imagem se conectando, ficando compulsivo, que a gente chama de mundo. porque o pertencer também está associado à posse, né? Porque o pertencer, se eu pertenço, eu sou de alguém. A gente é de Deus. Né? Então, se a gente se referir a Deus, a gente é de Deus. Não existe nenhuma outra forma de pertencimento, que as outras formas seriam relativas a coisas do mundo. E, na verdade, no mundo, em relação aos nossos irmãos, nós somos unidade com eles. Né? A gente é um só ser, o Filho de Deus. E esse Filho é a extensão de Deus, a extensão do amor e da vontade de Deus. Então, a palavra pertencer fica meio difícil de usar, porque é uma unidade só do Pai e do Filho. Né? Não é que o Filho pertence ao Pai ou o Pai pertence ao Filho. É uma unidade só. Não tem dualidade aí, né? De um pertenceu ao outro. É uma unidade. Porém, a gente pertence à filiação de Deus, então dá para até interpretar. A gente é a filiação de Deus, né? A gente não pertence, a gente porque é uma unidade. Né? Tem aquela na segunda parte do livro de exercícios, tem aquelas partes que sempre tem um tema, né? Um tema. Por exemplo, o que sou eu? Né? É uma reflexão que você vai fazer quando você se convence que você é espírito. Sou espírito, Filho Santo de Deus. Você só pode ver o outro como também um espírito, um filho de Deus. Né? Então, isso é uma prática também muito legal. Aqui na linha 4 do primeiro, ele fala, se não escolhes ser totalmente alegre, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Porque lá no capítulo 6, ele vai falar também dessa relação entre ter e ser. E aqui dá para a gente entender o que ele quer dizer, que eu entendi o seguinte, né? Quando ele fala, a tua mente não pode ter o que ela não escolhe ser. Então, por que ter equivale a ser? Porque se eu escolher ser alegre, eu tenho alegria. Porque se equivale. Quando eu escolho ser alegre, eu tenho alegria. Então, eu não posso escolher ter alegria. Eu tenho que escolher ser alegre. Sim. Aí eu vou ter alegria. Porque tudo que a gente dá a gente mesmo. Tudo que dou é dado a mim mesmo, né? Por isso que o ter e o ser são eles mesmo. Se equivalem por isso. Para a mente que está ligada no Espírito Santo, não no ego, né? Uma coisa não acontece sem a outra, né? E depois ele vem falar aqui sobre a questão do dar, né? Quando ele fala aqui na 7, para o espírito obter é sem significado e dar é tudo. E aí ele vem falando sobre... Uma subidinha, Ana, por sobre favor. o que seria se dar aqui, né? Que a gente pensa logo, como aqui no mundo do ego, que dá para a gente é uma coisa complicada, que se a gente der na nossa cabeça, se a gente der coisas materiais, posse física, a gente vai ficar sem, ou então vai ficar com menos. Então, nós temos muita dificuldade em relação a esse verbo dar. Mas aqui ele vem lembrando que uma ideia, por exemplo, que a gente compartilha, a gente não perde, a gente não fica sem ela.
ela tende a aumentar. E se outras pessoas compartilhar essa ideia, ela vai ser fortalecida. E aí ele vem aqui no final e fala, na linha 14, se o conceito de que o mundo é um mundo de ideias é aceitável para ti, e né, o mundo é um mundo de ideias porque antes de cada coisa no mundo, há uma ideia, um pensamento. Nada no mundo ocorre sem um pensamento que gerou aquilo, né? Então, no final, tudo é uma ideia, porque a ideia está na base de tudo. Antes da projeção tem uma ideia, né? E aí ele fala, então, se meus essa pensamentos são imagens que eu fiz. Se o mundo é uma ideia, se isso é aceitável para você, toda crença na falsa associação que o ego faz entre dar e perder desaparece. Porque se o mundo é uma ideia, né, se eu compartilho essa ideia, ela é fortalecida. E aí ele vem falar aqui no 2, né? Vamos começar nosso processo de redespertar, porque a gente já foi desperto um dia, então agora a gente está no processo de redespertar com apenas esse conceito simples. Os pensamentos aumentam por serem dados. Todo mundo concorda com isso, né? Dá uma subidinha, Ana, por favor. Aí. Os pensamentos aumentam por serem dados. Quanto maior o número dos que neles acreditam, mais fortes esse pensamento passam a ser, né? Então, eles vão ganhando força na medida em que pessoas vão acreditando neles. E aí ele fala, tudo é uma ideia, né? Porque tudo tem um pensamento anterior. São pensamentos, tudo. E aí ele fala, então, como é possível dar e perder serem associados? Né? Se é uma ideia, aumenta, quando eu né? dou, ela só aumenta, ela se fortalece. Quanto mais compartilhada, mais ela se fortalece. Então, é importante a gente entender isso, para a gente entender essa ideia da cura. Né? A cura vem pela aceitação da verdade que nós somos. Então, se a gente espalhar essa ideia, ela vai se fortalecer. E se pessoas aceitarem essa ideia, ela vai se fortalecer ainda mais. E aí toda a filiação de Deus vai ganhando com isso, porque quanto mais essa ideia circular de que nós somos o verdadeiro Filho de Deus, de que Deus é o nosso Pai, né? Porque a gente tem que aceitar que Deus é o nosso Pai, nós somos o seu Filho amado, mais isso vai trazer cura para toda a filiação. Me lembrei agora da pergunta. Quantos professores é preciso para curar o mundo? Sim. Exatamente. Apenas um. Para você ver como o mundo é uma ideia. Uma ideia. E a pessoa é uma ideia também. Nós Então, somos o pensamento de Deus. Uma ideia, você muda o mundo. Muda tudo. Porque ele está só na nossa mente. E só tem um Filho de Deus. Só um Filho de Deus. Mas essa mudança que se refere, e quando eu posso doar algo, não é quer dizer, a minha doação, ela não é a mudança que eu posso fazer em mim mesma? Também. Porque a minha capacidade, a única coisa que eu posso fazer é eu só mudo a mim mesma. Então, o que eu posso doar é a minha capacidade de mudar para melhor, curando, né? Porque assim como eu estou sendo redesperta, então a cada amanhecer eu tenho uma nova chance de viver, de aprender. E durante essas horas que eu vivo, pequenos milagres vão acontecendo. O dia todo. Sim. O tempo todo. O tempo todo. É o ter e ser, né? Você vai tendo e você vai sendo. Você vai tendo e você vai sendo. Outro dia eu ouvi uma frase incrível. Eu gosto muito de meditação. Aí uma pessoa que eu curto muito, ele disse: meditar não é o que você faz, é o que você é. Entendeu a diferença? Uhum. Você se torna aquilo. Você não faz aquilo, você se tornou aquilo. Então, a gente pode ir lá para o 3, né, gente? Eu vou ler o 3, que o 4 ele é grande. Tá Essa bom? forma de convidar o Espírito Santo. Bom,
Então agora o título da sessão é O Convite ao Espírito Santo, né? Então ele está aqui nos orientando sobre como convidar o Espírito Santo. E aí Jesus já vem falando, ó, que ele pode fazer. Então ele fala aqui, esse é o convite ao Espírito Santo. Já tenho dito que posso alcançar o que está acima e trazer o Espírito Santo para ti, mas só posso trazê-lo a ti com o teu próprio convite. O Espírito Santo está o Espírito Santo está em tua mente certa, assim como estava na minha. A Bíblia diz, entre aspas, tende em vós a mesma mente que estava também em Cristo Jesus. E usa isso como uma bênção. É a bênção da mente disposta para o milagre. Não, deixa eu repetir. É a bênção da mente disposta para o milagre. Ela pede que possas pensar como eu pensei, unindo-te a mim no pensamento de Cristo. Acho legal a gente falar aí, Ana, comentar, porque ele é uma chave, né, para o Espírito Santo, que Jesus fala, eu posso alcançar o que está acima, quer dizer, o Espírito Santo, né, e não o ego, e trazer para você, mas nós temos que pedir, né? Ele não vai fazer nada, Jesus não vai fazer nada enquanto nós não pedirmos, enquanto nós não falarmos, né? Essa oração que a gente fez agora, que a gente faz sempre toda abertura de reunião, que é a oraçãozinha, eu estou aqui para ser verdadeiramente útil, é da página 30 do livro de texto, é um convite para o Espírito Santo agir na nossa mente, né? Porque ele realmente Jesus vai trazer o Espírito Santo para o comando, mas nós temos que pedir, temos que fazer esse convite. Né? Nós temos que querer, né, o Espírito Santo. É porque Deus nos deu, né, nos deu o livre-arbítrio, a escolha. Eu falo que a gente não deveria vir, que isso é uma falha no sistema. A gente não deveria vir com livre-arbítrio, né? Deveria ser assim, Deus acabou, Ele manda e acabou, mas Ele nos deu a liberdade, né? O livre-arbítrio. Então, nós precisamos, porque nós temos um poder como Deus de criar, nós precisamos impedir, fazer o convite para o Espírito Santo habitar em nossa mente, trocar nossa mente equivocada, mudar nossos pensamentos de medo, né, pelos pensamentos certos com o Espírito Santo. A gente precisa fazer esse convite, que embora ele conheça absolutamente tudo que existe na nossa mente, é respeitado a nossa vontade. Tal é a nossa vontade como filho de Deus e nem percebemos. Então, se a gente percebe que tem essa vontade, esse poder todo, a gente também tem que validar que o mundo é um mundo de pensamentos, de ideias. Nós não poderíamos ver nada se não fosse a partir da nossa escolha no nosso pensamento. Então, a gente dá poder ao Espírito Santo de estar na nossa mente, da mesma forma que dá poder ao ego de estar na nossa mente. Por isso que Jesus fala quando a gente vê algo, eu mesmo inventei isso, e é isso que eu quero desfazer, porque está na minha mente. Então eu convido o Espírito Santo a atuar na minha mente. Né? E esse convite... Eu me lembro que quando eu comecei a fazer esse curso, quando eu comecei a leitura desse curso, quando eu ouvi as primeiras coisas, eu digo, rapaz, eu quero isso. Exatamente, ele pega a gente logo no começo. Você vê, é um encanto, é um encanto. É um encanto. O primeiro exercício do livro de exercício, ali ele te ganha na hora, porque você fica tão assim, desconcertado, que você fala, meu Deus, o que é que vai dar isso? Aí você quer mais, né? Exato. Eu não sei nada, só sei que eu nada sei. Essa pessoa que está ditando esse curso não é daqui. Não é. É um negócio assim, inédito, eu quero isso. É um estranhamento geral. Mas aqui esse convite ao Espírito Santo, se a gente está com a mente disponível, é esse que é o convite, porque o Espírito Santo ele precisa da nossa mente disponível, né, para que ele possa nos usar como canal. Então, ele fala aqui na linha 5, é a bênção da mente disposta para o milagre. Esse é o convite ao Espírito Santo. É a gente liberar a nossa mente, né, de pensamentos equivocados e deixá-la
livre e aberta, né, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, né, para que ele possa nos usar. É a mente que está aberta para aceitar o É Espírito isso aí. Santo. Ou Jesus fala para você me aceitar. Ele fala, eu vou te ajudar, mas se você me aceitar, eu vou te ajudar mais ainda. O que ele quer dizer com isso? Que alguns são privilegiados? Não. É que se a gente convida Jesus ou o Espírito Santo para estar na nossa mente, a gente está aceitando. Então, todo o milagre, toda a transformação na mente que ele faz, a gente já está aceitando. Por isso que ele fala, eu posso te ajudar muito mais se você confiar em mim, né? Porque se a gente Muito se mais. entrega, né, a gente vai ser muito mais colaborador, né, do Espírito Santo. É, isso. A gente vai desbloquear a nossa mente com muito mais facilidade. É por isso que essa disponibilidade é fundamental. Jesus fala nessa disponibilidade o livro inteiro, né? Lembrando a gente de ficar disponível, né? Convencendo a gente a ter disponibilidade, porque isso é a chave para que o Espírito Santo possa nos usar. E essa mente que ele fala, uma mente milagrosa, a mente disposta para os milagres, Jesus fala que o simples fato de a gente acreditar que existe um milagre, acreditar no milagre ou aceitar, quando a gente pede o milagre, mesmo ainda cambaleante, mesmo sem dar 100% de fé, de confiança, a gente está aceitando o milagre porque a gente está acreditando que possa ter uma verdade na nossa mente diferente do que a gente está tendo agora. Então, a gente já aceitou o Espírito Santo. Quando a Já gente é uma fala, disponibilidade, né? exato. O Jesus, ele incentiva demais a gente, né, a pedir e oferecer milagres. Quando a gente fala, eu tenho direito a milagres, mesmo que a gente não saiba bem como é, ou o que é, nem tenha tanta fé assim ou confiança, a gente acreditou que tem um poder na mente da gente que vai curar alguma coisa, diferente desse que a gente está tendo agora, que não está curando nada, por exemplo, o ego. Então, basta a gente falar, eu tenho direito a milagres, a gente nunca pensaria em milagres se já não acreditasse neles. Se a gente não acreditasse, nem sequer admitiria, eu pensaria, eu passaria esse pensamento na nossa mente. A gente ainda tem dificuldade em acreditar que não há ordem de dificuldades em milagres, mas a gente sim. vai conseguir acreditar, a gente está sim. no processo de vir a acreditar nisso. Eu acredito que vai ser curado, vai, uma dor no dedinho, mas, nossa, aquela situação lá de mover a montanha, já não vou acreditar. E Jesus fala, né? Ele fala, o que eu fiz, você pode fazer muito mais. Acho que uma coisa que tem que estar bem definido, para mim, é que quando fala milagre, por causa das nossas crenças e do que nos foi ensinado a mim, né, desde pequena, milagre é quando eu me curo de uma doença, de algo assim, então você pede, reza para Deus e você tem um milagre. Mas eu entendo que esse milagre aí é uma percepção. Isso aí. Eu estou perguntando. É uma mudança de percepção. Isso, é uma percepção. Esse é um milagre. Né? A gente corrigir a ideia, curar a ideia equivocada, o pensamento equivocado na nossa mente, que nos faz crer que nós somos a parte de Deus. É a transformação pelo amor, né? Pelo amor. Pelo amor, pelo perdão. É porque quando fala milagre, já remete à cura de uma doença, de um mal, alguma coisa assim, né? Ó, reza para o santo tal e tem o milagre. Não. Você tem que mudar a sua percepção de consciência da mente, né? Porque isso seria mágica, né? A gente deve saber a diferença entre mágica. Mágica é tentar mudar alguma coisa no mundo. O catolicismo catequizou meio distorcido os milagres, né? O milagre é uma mudança na mente. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, quer dizer, eu ego que acorda de manhã. Jesus pode, nesse instante, dizer, levanta-te e anda. Uhum. Você não está vivo. Eu tenho procurado todas as manhãs, quando eu acordo, eu faço minhas orações, aí eu vejo o que eu vou fazer durante o dia, digamos assim, uma agenda mais ou menos pré-estabelecida, mas no final eu sempre digo, assim comigo,
que eu não escolha nada sozinha, que eu não faça nada sozinha, que o Espírito Santo esteja sempre comigo, né? Me guiando, apontando, ó, é por aqui, por ali, vem aqui comigo, ó, é desse ladinho, né? Aí você É tem a bom, né? É bom permissão fazer de isso, né? levantar. Você tem É a gostoso, permissão né? para levantar. Eu tenho tido experiências assim maravilhosas. Como Que é ótimo. gostoso não se sentir só. É, Mas é uma É, companhia diferente de eu estar com o Gustavo, de eu estar com a Ana, né? De eu estar sim, com. Como é seu nome? Giane. Isso, de eu estar com a Giane, né? É uma companhia diferente. A Sim. companhia que não falha, né? Que dá segurança, né? Sem dúvida. E cada milagre, Jesus fala, eu vou te dar 1000 milagres e mais 1000 milagres até você realmente confiar. Então, assim, quando acontece os milagres, que eles são expressões de amor, né? São correções. Na realidade, o milagre em si nem importa para nós. O que importa é que pode perceber que o que nos deixa felizes é ter sentido a proximidade do Espírito Santo na nossa mente. É isso que nos deixa felizes, porque no final nem era tão importante o que ia mudar aqui na forma, se é que vai mudar ou não, né? Se o Espírito Santo, se o plano espiritual acha que não vai nos atrasar no tempo, mas a gente sentiu aquela coisa, nossa, um milagre. A gente sentiu a presença do Espírito Santo e se lembrou um pouquinho mais de quem a gente é, que a gente é o filho de Deus. Por isso que a gente fica tão feliz, porque a gente conecta com quem a gente sente com Deus, né? Os Sim. milagres, eles são para isso. Até a gente acreditar que a gente é isso, né? É o filho de Deus. Eu estava até outro dia, eu saí assim, porque nem tudo é essas flores, né? Que eu, como eu disse, tem momentos que É. eu me flagro com medo, O- receosa, né? Porque o mundo acaba colocando, ó, cuidado, olha isso, aquilo. Aí eu parei assim, pensei, Janete, mas você não convidou o Espírito Santo para estar com você? Você está com medo do quê? Aham, Né? Você com ele, você pode enfrentar, você é um exército, né? Pode enfrentar tudo. Então, exato. aí eu também refleti um pouquinho da minha confiança na minha fé, né? Então, eu me peguei e falei, mas está sentindo medo do quê? Muito bom isso que você tá dando esses depoimentos. Depois, se você tiver tempo, ou se é que você já não foi lá, no, no Manual dos Professores, onde tem o desenvolvimento da confiança, que é quais são as características dos professores de Deus, ele vai falar dessa confiança, tudo na nossa vida é baseado nessa confiança. Né? São vários períodos, várias fases que a gente vai desenvolvendo, tudo, tudo. Então, a gente vai desenvolvendo a confiança. Muito bom isso que você está dando esse Obrigada. depoimento, ajuda muito, ajuda todo mundo, né? Muito Sim. legal. Então vamos Eu lá. ainda sou muito bebezinho na 100, ainda estou gatinhando, até as minhas perguntas às vezes são um pouco infantis, mas é, eu tenho que perguntar, né? Nada de infantil, Janete. É de uma criança de Deus, entendeu? É a Exato, não pureza da tem. criança Jesus de ensina a Deus. gente a ser criança. E a gente está aprendendo o tempo todo, Janete, o tempo todo. E Jesus fala, a gente não sabe avaliar quando é um progresso e quando é um retrocesso, só ele. Então, por que é que a gente vai se avaliar? Que nada, a gente não tem, Exatamente. não consegue ver o todo para se avaliar. E a sua dúvida vai ser a dúvida de muita gente, De então todos, vai sempre é servir para importante. todos. Vai servir para todos. Então vamos lá no parágrafo 4. O Espírito Santo é a única parte da Santíssima Trindade que tem uma função simbólica. Ele é chamado o curador, o consolador e o guia. Ele também é descrito como algo, entre aspas, separado, à parte do Pai e do Filho. Eu mesmo disse, né, Jesus falando, entre aspas, se eu me for, eu vos enviarei um outro consolador, e ele habitará convosco. Sua função simbólica do Espírito Santo faz com que o Espírito Santo seja difícil de compreender, porque o simbolismo é aberto a interpretações diferentes. Como homem e também como uma das criações de Deus,
o meu pensamento, né, Jesus falando, o meu pensamento certo, que veio do Espírito Santo, ou a inspiração universal, inspiração com I maiúsculo, universal com U maiúsculo, que está se referindo ao Espírito Santo, ensinou-me, em primeiro lugar, e acima de tudo, que essa inspiração é para todos. Eu mesmo não poderia tê-la em mim sem saber disso. A palavra, entre aspas, conhecer, é apropriada, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu subir um pouquinho. Estou aqui na linha 8. A palavra conhecer é apropriada nesse contexto, porque o Espírito Santo está tão próximo do conhecimento que o traz à tona, ou melhor, permite que ele venha. Eu falei anteriormente da percepção superior ou, entre aspas, verdadeira, que está tão próxima da verdade que o próprio Deus pode fluir através da pequena brecha entre elas. O conhecimento está sempre pronto para fluir a toda parte, mas não pode se opor. Assim sendo, podes obstruí-lo, embora nunca possas perdê-lo. Vamos falar da ira, né? Porque ele é grande também, esse parágrafo. E aqui ele vem falando do que é da função do Espírito Santo, né, aqui no mundo da percepção. É a ponte, que ele chama de ponte. E ele, essa inspiração universal, eu gostei tanto dessa expressão, né, que ele é a inspiração universal, aqui no final da linha 6. Cadê? Linha 6. Aí ele fala aqui, ó, ele é a inspiração universal. E o Espírito Santo é isso, né? Ele nos inspira. Quando a gente se abre para ouvi-lo, né, para escutá-lo, ele nos inspira o tempo todo, né? Desde que a gente esteja disponível para essa inspiração, né? Por isso que ele falou isso antes, né? A necessidade de que a gente convide o Espírito Santo, né? Que a gente queira, né? Que ele esteja nos guiando. A gente precisa fazer esse pedido, ter essa vontade. E aí, a partir dessa vontade é que a gente vai se dispor, vai se abrir para ele, né? Para a guiança dele. Ana, ele aqui fala, na frase 3, um pouquinho antes, que é bom a gente lembrar, para não fazer uma confusão, ele fala, ele também, o Espírito Santo, também é descrito como algo separado, a parte do Pai e do Filho. Aqui, esse separado não tem nada a ver com a separação do Filho de Deus, do Filho de Deus e de Deus. Esse separado aí, o que ele quis dizer é que ele não faz parte dessa união do Pai e do Filho, embora sejam todos um só Pai, Filho e Espírito Santo. O que ele quis dizer é que ele tanto entende, tanto ele traz as mensagens do Pai, quanto sobe as mensagens do Filho. Então, é ele que está fazendo essa conexão. Então, ele parece estar separado, ele está fazendo a conexão do Pai e do Filho, né? Isso que é chamado de ponte, a ponte. Ele está o tempo todo trazendo os pensamentos da nossa mente errada, equivocada, que é medo, né? Que até a Janete estava falando agora, que ainda sente medo. Todos nós ainda sentimos, senão não estaríamos aqui. Medo, culpa, e está trazendo para uma mente corrigida, se a gente pedir para ele, ou pedir milagres, enfim. Então, ele está trazendo para a mente certa, ele está fazendo essa ponte, está atravessando esses pensamentos da nossa mente equivocada para os pensamentos da mente curada, porque a mente certa é uma mente aberta para escutar o Espírito Santo, né? Então, é por isso que ele tem esse termo aí, separado, entre aspas. Ele não promove a separação, ele é separado, mas ele promove a união, né? Tanto é que a Santíssima Trindade é uma trindade, mas é um só, né? Porque ele é separado, um mas ele é uno com o Pai e com o Pai Filho, né? Conosco, né? Conosco, com o Filho, né? Conosco. A gente esquece, né, de falar o Filho. Eu sinto sempre que o Espírito Santo vem de cima. Eu sinto que ele vem assim em forma de luz, assim, de cima. Eu também. Quando medita, os grandes raios, nossa, com certeza. Gente, vamos ler o 5. Outro dia eu estava meditando, deixa eu falar essa, viu? Fala. Outro dia eu estava meditando, e eu estava no quarto meditando, e tem a janela do lado direito, assim, né? Mas assim, eu estava meditando, daqui a pouco eu reparei assim, mas essa luz
está vindo do lado esquerdo e a janela é do lado direito. Olha, Gustavo, você está falando isso. Quando eu ficava aqueles períodos muito longos de meditação, que foi antes e depois da revelação, eu já sabia que a luz era tão intensa que eu fazia assim, eu cobria assim, ó, com o cabelo, essa visão para não vir da janela, sabe? Para eu não confundir, porque eu já sabia, é verdade, eu já sabia, eu punha a mão assim para não confundir, mesmo de olho fechado, porque incomoda, né, a claridade, porque eu já sabia, porque eu queria curtir mais a luz que estava vindo, porque eu já sabia que era interna, não era lá, não era uma luz externa, é isso mesmo. É luz mesmo, né? Intensa, é o que somos, né? É luz mesmo, intensa. No princípio era luz, né? Princípio. É só praticar que ela está com a gente o tempo todo. Se a gente começar a pensar, vai dormir, vai deitar. Fecha o olhinho, tá lá, já quietinho, deitadinho, coberto, não sei o quê. Fica só pensando, Deus, Deus, Deus. Pode experimentar, daqui a pouco as luzes vêm. Vem. Na realidade, elas já são em nós, né? Mas quando a gente fala Deus, a gente se abre para Ele. É um exercício, a gente consegue, né? É que a maioria de nós ainda tem medo de Deus, então tem medo da luz, é só isso. Por isso que a gente não acessa mais vezes, né? Vai perdendo medo, vai acessando. Que a luz é a testemunha na criação, né? Ela que viu tudo. Que Deus falava, né? Façamos isso, façamos aquilo. Então ele não estava só. Quem estava com ele? A luz. É a luz, nós Ele é somos a luz. própria luz, né? E nós também, Nós, seus filhos, somos tal como ele. Ele É. fala dos grandes raios, né? O grande raio, os grandes raios. Porque, na realidade, quando a gente começa a praticar, vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais corpo, vai ver os grandes raios. É. Tem gente que vê, né? O Direto. instante santo é autoluminoso. Ele tem uma luz própria dele. O Espírito é o Espírito Santo, o instante santo. Quer dizer, o instante santo é como se fosse assim a janela, né? Onde entra a luz. Isso é tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente fala de tudo no mundo, mas fala tão pouco da luz, né? É muito delicado. E é a nossa natureza, a nossa realidade é essa. E das primeiras experiências são a luz, né? A luz, e a luz veio, e a luz se fez. Uma das primeiras experiências é a luz, vou dar a luz. Eu tenho um costume comigo, assim, quando eu vou encontrar um grupo de pessoas, ou se eu chego, tem um e mais um, né? Eu sempre digo, nossa, olha, que luzeiro, Que lindo. um luzeiro. E as pessoas ficam tão felizes, eu já É percebi. verdade. Jesus, em alguns pontos aqui no curso, ele nos chama de constelações. Ele fala das constelações, né? Somos luzes, né? Brilhando. Constelação. Que É lindo como isso, ele né? vê, né? É como ele nos vê. É que somos. Quem diz que a gente é um corpo, gente? Quem diz que a gente é um corpo? A gente é luz. E hoje ainda a gente ainda tem a ajuda da ciência quântica provando isso, né? Eletromagnetismo puro. E a nossa mente, Olha, ela lá na fazenda eu morava numa casa que era um sobradão antigo, né? Tinham 6 quartos. Eu, da janela da varanda da frente, tinha um corredor enorme, os quartos do lado, depois mais sala, depois varanda, e lá fora tinha uma mangueira enorme. Hum, Mas dava da frente da casa, dava para ver ela lá no fundo, assim como se ela tivesse emoldurada. Vezes sem conta eu passava assim e via a luz, a mangueira iluminada. é super lindo. E depois comia manga, né? É. Depois eu comia manga de criança, ficava embaixo da mangueira, tirava com a boca assim, mas vamos lá, a casca e comia, né? Coisa boa, né? Viver em fazenda, em sítio. É ilusão, mas é gostosa. Gente, eu vou ler os 5 e os 6, que eles são muito parecidos e eles falam da mesma coisa, tá bom?
Eles são pequenos também. Espírito Santo que sabe. Então, vamos lá. O Espírito Santo é a mente de Cristo. E tá, mente de Cristo com M maiúsculo e C maiúsculo. O Espírito Santo é a mente de Cristo, que é ciente do conhecimento que está além da percepção. Ele veio a ser com a separação, como uma proteção, ao mesmo tempo inspirando o princípio da expiação. Antes disso, não havia nenhuma necessidade de cura, pois não havia ninguém sem consolo. A voz do Espírito Santo é o chamado para a expiação, ou a restauração da integridade da mente. Quando a expiação for completa e toda a filiação estiver curada, não haverá nenhum chamado para retornar. Mas o que Deus cria é eterno. O Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar suas criações e mantê-los na luz da alegria. Aí vem o parágrafo 6. Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito, mas também abençoou suas crianças com um modo de pensar capaz de elevar as suas percepções a tal ponto que quase poderiam alcançar o Pai de novo. O Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferir esse estado mental, né, para essa mente disposta para o que é uno, é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. Talvez seja até mais útil usar aqui o significado literal da palavra transferida, ou seja, entre aspas, transportada, uma vez que o último passo é dado por Deus. Uhum. Então, aqui no 5, eu achei muito legal, porque ele fala da função do Espírito Santo pós-expiação. Que aí fala, gente, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Né? Que a função dele aqui é ser essa ponte, né, entre nós e Deus para a expiação. E depois, de expiado, né? E aí ele fala, ó, o Espírito Santo, na linha 7, o Espírito Santo vai permanecer com os filhos de Deus para abençoar as suas criações e mantê-los na luz da alegria. Então, a gente não vai ter que abrir mão do Espírito Santo, né? Mesmo quando a gente conseguir aceitar a expiação para nós mesmos. A gente vai conseguir continuar tendo, né, a presença dele, nos abençoando e nos orientando, né? O Espírito Santo, a função dele é só que enquanto nós estamos ainda equivocados, achando que somos um corpo e que ele está curando a nossa mente, né? Está curando essa percepção que a gente tem, como se a gente fosse um corpo. Porque depois o estado crístico ele é integrado na nossa mente e o Espírito Santo não tem mais função. Depois que, como ele fala no parágrafo 6, que o próprio Deus vai dar o último passo, porque Jesus fala, eu vou te deixar às portas do céu. Essa é a função de Jesus através do curso, né? Vou te deixar às portas do céu. Mas aí ele fala, o próprio Deus dará o último passo, né? Então aí o Espírito Santo não haverá mais necessidade na nossa mente, porque a gente volta a lembrar de quem a gente é, que a gente é uma criação de Deus e que a gente está no reino de Deus com o Pai, unidos, né? Ao Pai, a Deus que é o nosso Criador. Então, ele deixa de ter a função. Quando nós lembrarmos de quem somos, ele não tem mais essa função, né? E a coisa do ter é ser, né? Quando você tem o Espírito Santo, você é o Espírito. E aqui ele fala assim, a gentileza de Deus, né? A gentileza de Deus, a gentileza do Espírito Santo de Jesus, a gentileza é o amor, né? A gentileza é uma expressão de amor. Então ele fala, Deus honrou mesmo as criações equivocadas de suas crianças, porque elas as tinham feito. Então ele não foi lá e tentou desfazer as criações equivocadas, ou nada, né? Porque Deus não se opõe a nada, Deus é puro amor. Mas o que ele fez? Ele nos abençoou com o Espírito Santo, né, para nos ajudar a elevar nossa percepção de forma a alcançá-lo novamente. Então o Espírito Santo, na verdade, é um presente de Deus para nós, né, para nos ajudar a voltar para casa. Diz que o Espírito Santo, Jesus fala em algum ponto, que ele sempre esteve em potencial na mente de Deus.
E quando nós inventamos naquele segundo de separação, que achamos que nos separamos de Deus, né? Na mesma hora, Deus mandou sua resposta, e então o Espírito Santo se fez manifesto na nossa mente, porque aí havia necessidade. Ele já estava em potencial na mente de Deus, né? Então, no momento que a gente achou que estava separado, no mesmo instante, Deus deu a resposta que se chama Espírito Santo. Ele já estava pronto na mente de Deus, né? É muito amor envolvido, né? Muito, só amor, né, Janete? Só isso, né? É tudo isso, Disponibilidade total, né? total. Sim. E a Estar gente ainda... ali disponível o tempo todo. Sim. Aí, com esse pensamento todo, a gente vai e pensa, eu não preciso fazer nada, né? Como tem aquela frase no curso. Eu não preciso fazer nada, porque com tudo isso que a gente tem do Espírito Santo, vai fazer o quê? É só estar disponível para ele, pronto. Só, e Só é isso que eu tudo. preciso, é estar disponível, acabou. O resto é com ele. Né? Gente, eu vou ler o 7, que é o último, que a gente já Só está tem com um a... probleminha, que Ah, para estar disponível, eu não estou no controle, né? pois é, aí Isso, Para ficar no exatamente. controle. O ego gosta exato, de controlar, né? Então, vai exato. contrariar o ego aí, mas o É ego só é... esse probleminha, só esse pequeno probleminha. Porque Esse tal de controle, é, porque ou eu estou com a minha mente acreditando que eu sei alguma coisa aqui, ou eu estou totalmente entregue a ele que está comandando, que esse é o nosso objetivo, deixar que ele comande. Porque aí, nesse momento, a gente passa a se lembrar de que é o Filho de Deus, E que a é uma gente criação. percebe essa condução dele, né? Isso aí vai aumentando a nossa confiança nessa condução. É muito bom fazer essa entrega. e a vida vai ficando leve, né? Com essa entrega, né? A gente vai ficando com menos medo, né? Na medida que a gente vai confiando nele, o medo vai diminuindo na nossa mente. Gente, então vou ler o 7, que é o último parágrafo, tá Sim, bom? tá Então bom. ele fala: o Espírito Santo, que é a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Então ele induz a um tipo de percepção. E aí ele vem falar dos elementos, né, que são iguais, da percepção, que são iguais àqueles do reino do céu. Então, o primeiro elemento é a sua universalidade, a universalidade dessa percepção. Então, ele fala, primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara, e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la, né, compartilhar essa universalidade, envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Hum, O segundo elemento, né, dessa percepção, essa percepção é incapaz de atacar, essa já é a percepção verdadeira, né, ela é incapaz de é. atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. E, finalmente, essa percepção indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Que a gente nem imagina como seja esse deslocamento, né, de qualidade real, mas realmente a mente da gente muda muito Da percepção para a criação, né? quando o Espírito Santo, quando a gente permite que o Espírito Santo realmente haja na nossa mente, né? Quando ele realmente começa a nos mostrar o reino do céu, que é o nosso reino, né? Porque você vê que no frase 2, ele fala assim, primeiro a sua universalidade é perfeitamente clara. Se a gente pensar em universalidade, não tem separação. Então a mente vai sendo curada. Porque a nossa mente só está doente porque acredita que é diferente, que a gente é diferente, que a gente é separado de Deus, né? Que a gente tem corpíceos diferentes, somos individualidades.
Quando a gente começa a sentir a universalidade, a gente já está com a mente unida, já vai se unindo, né? Já vai deixando a mente não ter diferenças, né? Você vê que ela é incapaz de atacar, como ele está falando aqui no segundo, né? Então, é uma mente que já Não desfez tem o porquê todos os atacar. limites, né? Você vê, a O ego não universalidade quer dizer o universo em unidade. em unidade, É tudo, exato. o universo é todo. E é todo. Lembrando que é o universo de Deus, né? Não é o universo aqui fora. É o universo de É a Deus, né? abstração, exatamente, é a A abstração. abstração, porque Não é o não, cosmológico. não, Não é o cosmos. porque isso confunde um pouquinho, né? Então, ela é incapaz de atacar nessa percepção. Quem já está nessa percepção já não faz nenhum ataque, né? Porque ela é uma mente verdadeiramente aberta. E ela não obstrui o conhecimento de modo algum. Ela já tá tão próximo do conhecimento que aí é aquele momento que Deus dá o último passo, né? Porque o conhecimento é uma coisa, né? A percepção é outra. Deus dá o último passo para o Esse, conhecimento. A percepção verdadeira ela é o último passo dentro da percepção. Daí em diante, Sim. como ele fala, Jesus fala, Deus é que vem e puxa para o conhecimento. esse deslocamento qualitativo, ele seria o retorno ao estado original? Seria, esse A desenvolvimento nossa qualitativo mente. seria essa Eu não passagem entendi do... muito bem esse qualitativo, quantitativo. Aí eu fiquei pensando, esse deslocamento só pode ser do estado original? Eu não sei. da ilusão para o real. Aqui, É o retorno ao estado original. porque os Isso mesmo. pensamentos felizes, quando eles são compartilhados, eles aumentam. Então, eles aumentam o suficiente para deslocar a mente da ilusão para o real. Então, naquele momento, ela sai da ilusão e se vê como, e aceita, né, o real como real. Né? Então, ela dá esse passo adiante, né, da ilusão. É isso É mesmo, como passa da se- percepção para o conhecimento. É como se o estado original dos objetos fosse a luz. Tudo é luz, né? Só deslocamento, existe luz. esse deslocamento. É um estudo assim muito minucioso, muito delicado. Você tem que estar com a atenção plena para poder pegar as nuances, né? Mas depois, com o tempo, né, a gente vai vendo que o Espírito Santo ele vai sintetizando tudo na nossa mente, né? E só o que realmente importa que aflora para a gente, vai ficando. Você vai vendo que Jesus fala que em cada página já contém o curso inteiro. Se a gente compreender realmente, estiver entregue realmente numa página, a gente compreende o curso inteiro. Até porque ele resume o curso em 2 palavras, né? Que a gente fala, como assim? Deus é. O curso é resumido em 2 palavras. Deus é. O que mais existe para ser dito diante disso, né? Deus é. Aí você vai vendo que vai ficando. E assim, a gente, o que ele falou, ele leva o livro inteiro para nos convencer a nos tornarmos disponíveis para o Espírito Santo. É isso que a gente precisa fazer, né? Tornar nossa mente disponível para o Espírito Santo. Jesus, logo na introdução do curso, ele dá um spoiler, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Depois de tantos anos que eu faço esse curso, quando eu leio isso, eu digo, rapaz, eu passei por isso batido. Se eu soubesse, eu não tinha esse trabalho todo. Já falou, né? O que é real e o que é irreal. Ele já fala, nada é real. Mas galgando todo esse, né? Toda essa instrução e prática que é que você, no final, compreendeu o que ele fala lá na abertura, né? Porque a gente, na hora que a gente pega o livro a primeira vez, a gente não entende o que ele está falando. O que é isso, né? Passa batido. E aí você vai depois desvendando o mistério dessa frase. E ele dá isso. Então, por exemplo, a primeira lição pode ser a última. Sim. Sim. O estudo também, o livro ele é claro que você vai avançar, mas esse avançar
é um retornar, não é um avançar É, como a gente pensa que é, né? É um retorno. Eu Sim. entendo assim, não sei. É avançar para o interior da mente. Porque o espírito já é perfeito, já é evoluído, não tem o que avançar. É isso mesmo. É é o isso que mesmo. você falou, é o retorno ao estado original, né? É, Aí milagres são naturais. é o retorno ao estado de Cristo que nós somos. É porque quando você fala avançar, né, e como o Gustavo comentou, a Igreja Católica, enfim, de uma forma geral, a minha educação, ela coloca uma coisa infinita, sempre adiante. Mas não, mais adiante aonde? Mas é um processo que é de retorno, né? É, porque na hora que você fala assim, você tá aceitando a ideia de tempo, né? Quando você coloca lá na Isso, frente isso, a isso. consecução. E não é isso, né? Na verdade, aqui é você avançar para a, para a aceitação da verdade. É você ir desfazendo as ideias equivocadas da mente para que você aceite a verdade que já está em nossa mente. É. E o catolicismo ainda foi meio cruel nisso, né? Ele disse que o céu vai ser depois que você morrer. Que promessa, viu? Benza a Deus. Bom, na semana que vem a gente vai ler uma parte que eu adoro. A voz por Deus. Conseguimos completar, né? Sim, Como conseguimos. sempre, pela vontade dele, ele sempre faz isso. Olha, eu quero agradecer a acolhida, Nós a também. satisfação de saber que esse horário, agora às segundas, posso estar, né, aprendendo Que mais. bom, Janete. Você é Então, muito muito bem-vinda, obrigada. Janete. Muito Não, bem-vinda. é uma bênção. Cada irmão que a gente chega, ou que chega para nós, é sempre uma bênção. Muito E obrigada. sabe que o grupo, ele que chegou para mim, eu não procurei, de repente eu olhei, falei, puxa, um Instante Santo, mas que nome maravilhoso. Vamos ver o que se trata. Instante Santo. Onde é que você viu o link para entrar na reunião, Janete? Ah, pior que eu não lembro, não sei, eu estou Ah, falando que chegou você em foi mim cutucando e acabou negócio. Deve achando ter aqui, sido né? no Aham, grupo, né? é. Então, Nós temos um grupo que se chama Escola Instante Santo. Não sei se você está nele. Tá, Sim, a gente... estou lá. Então, eu postei a reunião de hoje, eu postei acho que no domingo. Vai ver que Eu foi leio por todo lá. dia ali, sempre quando tem coisas postadas, eu leio. Ah, então, eu coloquei reunião lá. É, Foi isso. isso. então foi lá. Ó, quando a gente está afim, o Espírito Santo ele faz os caminhos. A gente não tem que se preocupar, né? Vou fazer o encerramento, tudo bem? Tá ótimo. Eu vou descompartilhar aqui, então. Então, tá bom. Você quer dizer descompartilhar. Pronto. Cadê? Pode fazer a oração, porque eu tenho que procurar aqui onde eu descompartilho. Agradecimento de encerramento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. 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 Lá para quarta-feira, quinta-feira, a gente vai estar com uma reunião gravada no YouTube e eu jogo lá na Escola Instante Santo, no grupo do WhatsApp, para ver. É, eu tive vendo o grupo. Gente, eu interromper a gravação, tá bom? Ok. Assim, Espera que não interrompeu ainda não, deixa eu achar aqui. Interromper. Não. Não. E... O que você estava falando, achei, Gus? achei. Parar a gravação.